Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e no vídeo de hoje vamos analisar se os monopólios são realmente tão ruins e se existe algo de bom neles. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Como boa parte das pessoas já sabe, temos um monopólio quando uma empresa controla todo o mercado. Mas é convencionado em vários países de que se a empresa detém mais de 25% do mercado de um setor, ela é considerada uma empresa monopolista. A ideia de que os monopólios oferecem bens a preços maiores do que se houvesse uma concorrência tem milhares de anos. Aristóteles contava uma história sobre o filósofo grego Tales de Mileto, onde as pessoas tiravam sarro dos filósofos devido à sua profissão ser inútil para a maioria das pessoas, pois não dava dinheiro. Tales então mostrou que elas estavam erradas, e para provar, comprou todas as prensas de azeite durante o inverno, momento em que elas estavam baratas e ninguém as utilizava, sendo o único detentor de tal ferramenta depois da compra. Quando chegou no verão, tempo da colheita das azeitonas e consequentemente o momento ideal para se fazer o azeite, ele vendeu todas as prensas por um preço muito mais caro do que as pagou, ficando rico e mostrando para toda a população que os filósofos poderiam ser ricos se quisessem. John Stuart Mill já dizia sobre os problemas dos monopólios em seu livro Princípios da Economia, publicado em 1848. Nele, Mill dizia que a falta de concorrência fazia com que os preços ficassem elevados e que existiam alguns setores que eram propícios para o monopólio, seja por motivos que ele dizia ser artificial, que basicamente é a adoção de regras restritas feitas através de leis, criando barreiras de entrada muito altas, ou por meios naturais, como o crescimento constante de uma empresa que domina o mercado devido ao seu tamanho. Ele via esse problema devido à realidade do seu tempo mostrar que as indústrias precisavam cada vez mais de capital para funcionarem. Algumas empresas que tinham capacidade de se financiar tinham a capacidade de usar o poder de mercado para tirar os concorrentes do setor, cobrando preços mais altos pelos produtos e serviços, quando tivessem uma grande fatia do mercado ou sua totalidade. Podemos observar isso analisando o momento da Revolução Industrial. Durante esse período, o fornecimento de alguns produtos e serviços, como o de carvão, ferrovias e água, mostrou uma tendência de concentração de propriedade em poucos fornecedores, pois a escala da infraestrutura necessária era tão grande que poucas empresas seriam capazes de cobrir todos os custos e ainda ter lucro em um período razoável. Mill, assim como Adam Smith, acreditava que, devido às características dos mercados, os monopólios não iriam aparecer em grande quantidade, ou, se aparecessem, não iriam durar muito tempo. Os conluios eram mais prováveis que acontecessem do que os próprios monopólios, que geravam preços fixados pelos fornecedores do mesmo jeito que o monopólio. Além disso, foi Mill que percebeu que a ausência da concorrência também afetava o mercado de trabalho. Ele chegou a essa conclusão analisando os ourives, que tinham salários bem mais altos do que as outras carreiras similares, pois eles eram considerados confiáveis, traço muito raro e muito difícil de ser comprovado. Isso criava uma barreira de entrada muito grande no setor, fazendo com que os trabalhadores pudessem cobrar mais caro pelos seus serviços. Foi assim que ele percebeu que essa situação não acontecia somente no caso dos ourives, mas em outros setores também. Ele observou que boa parte das classes trabalhadoras tinham certo impedimento em entrar em profissões muito qualificadas, porque isso exigia anos de formação e treinamento, tempo e dinheiro que muitas famílias não tinham, fazendo com que essas profissões se tornassem escassas. O mesmo acontecia na época medieval, onde as guildas de artesãos privilegiados tentavam acabar com a concorrência, eliminando os outros trabalhadores que não faziam parte delas. Dando continuidade aos trabalhos de Mill, Alfred Marshall focou suas análises de mercado durante os anos de 1890, verificando os efeitos dos monopólios nos preços e no bem-estar dos consumidores. Seu objetivo era saber se o preço mais alto e a produção menor dos bens resultavam em uma redução no bem-estar da sociedade. No seu livro, Princípios da Economia, Marshall criou um conceito de excedente do consumidor, ou seja, a diferença entre o montante que o consumidor se dispõe a pagar por um bem e a quantidade que ele realmente paga. Vamos imaginar essa ideia com base em um relógio. Um consumidor compra um relógio por R$200, mas ele estava disposto a pagar pelo relógio até R$300. Isso significa que o excedente do consumidor era de R$100. No mercado, com muita competição, devido à oferta de fornecedores ser bem ampla, a quantidade de relógios que estão sendo vendidos é maior, fazendo com que o preço caia, gerando um excedente maior ao consumidor. Já no caso de um monopólio ou conluio, a quantidade de relógios vendidas é a mesma que a quantidade de relógios que são procurados pelos consumidores. Ou seja, não existe excedente ao consumidor. A perda de bem-estar no monopólio está totalmente ligada ao montante menor de relógios que é vendido nos mercados, devido à quantidade de relógios que poderiam ser fornecidas ao mercado que gerariam o excedente do consumidor nunca chegarem a ele. Apesar de tudo isso, o monopólio tem alguns pontos positivos. Marshall dizia que em um mercado monopolizado, os preços poderiam reduzir para atrair os clientes, como o caso da telefonia, porque as pessoas iriam continuar usando o serviço, desde que ele fosse instalado nas casas das pessoas, mesmo tendo uma tecnologia
tecnologia rival, como os celulares, que oferecem uma boa alternativa. Dando essa brecha para os benefícios dos monopólios, muitos economistas diziam que, em alguns setores, essa falta de concorrência poderia ser benéfica, pois a empresa não teria que ter gastos com publicidade, dando foco ao dinheiro da empresa totalmente para a economia de escala. Por isso, essas empresas teriam lucros maiores, mesmo que o preço do produto ou serviço fosse menor do que as empresas menores, pois elas teriam que investir em publicidade para ficarem competitivas. Avaliando isso, os preços baixos dos produtos ajudariam os consumidores e aumentaria o crescimento da economia. O mesmo ocorria se as empresas grandes tentassem obter lucro, expulsando os rivais, fazendo um corte muito grande nos preços no curto prazo. Apesar dos rivais serem expulsos e o monopólio continuar, os consumidores comprariam os produtos com um preço bem atrativo, como é o caso atual do petróleo, por exemplo. Essa ação das grandes empresas diminuírem o seu preço do produto é chamado pelos economistas de preço predatório. É óbvio que no longo prazo os consumidores sofrem mais do que se beneficiam, mas entre 1950 e 1960, o economista William Baumol afirmou que o monopólio é totalmente indiferente desde que o setor não tenha barreiras de entrada e saída, pois o simples fato da ameaça à concorrência existir faz os preços ficarem em um patamar competitivo. Isso se dá devido ao fato de que, quando o preço sobe, isso cria incentivos para que apareçam novos participantes no mercado que pegariam uma fatia do monopólio. Por isso, os preços ficariam a nível de concorrência, caso não houvesse nenhuma barreira de entrada e saída. Um argumento que começou a nascer durante a época de estudo de Marshall foi de que existiam alguns monopólios chamados de naturais. Esses monopólios eram formados devido às enormes vantagens em relação ao custo de ter apenas uma empresa. Boa parte dos serviços públicos podem ser ditos como monopólios naturais, mas não é o caso do Brasil, que dá concessão e cria várias barreiras de entrada artificial. Outro monopólio natural seria o da telefonia, do gás e da água. O custo de criar uma rede de distribuição desses serviços é muito alto quando comparado ao custo de bombear o produto. Devido a isso, muitos países aceitaram a ideia de existir certos monopólios nacionais, principalmente nos serviços de utilidade pública. Por isso que muitos governos interviram no mercado para ajudar essas empresas. O problema dos monopólios naturais é que o custo fixo é tão alto que a obrigação de cobrar um preço competitivo pode fazer a empresa não ser tão lucrativa. Por isso que, em muitos países, a nacionalização, ou seja, o governo se apropriar da empresa, foi utilizada de maneira indiscriminada, bem como a criação de agências reguladoras que impõem certos limites ao aumento dos preços, ajudando os consumidores, mas ao mesmo tempo criando barreiras de entrada e saída. Porém, muitos economistas clássicos diziam que os mercados monopolizados criavam preços que ficavam aquém do ideal da concorrência perfeita. Por isso que muitos países criaram leis antitrustes, fazendo com que houvesse certa concorrência nos mercados. Além disso, criou-se leis para que fusões de empresas fossem avaliadas para saber se elas criariam ou não monopólios nos setores. Como era de se esperar da escola austríaca, esse enfoque foi duramente criticado, principalmente pelo economista americano Thomas de Lorenzo, salientando que a verdadeira concorrência de mercado não é o comportamento passivo de empresas em concorrência perfeita que atuam em um estado de equilíbrio, mas sim a rivalidade mortal entre um número quase sempre pequeno de grandes empresas. A verdadeira concorrência ocorre pela rivalidade entre os preços e não através de publicidade e do marketing. Ela está presente principalmente na criação de novos produtos e na inovação das grandes empresas. Apesar disso, o austríaco Joseph Schumpeter dizia que a probabilidade de monopólio ocorre quando as empresas que concorrem na criação de produtos dominam totalmente os mercados, em razão do lucro potencial. Hoje, podemos ver um pouco de cada ideia no setor de tecnologia da informação, onde existem monopólios, mercados com alguns poucos concorrentes e áreas onde a concorrência é muito grande. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Apresentamos uma ideia diferente da opinião popular, mostrando que existem alguns pontos positivos nos monopólios, contanto que não exista barreiras de entrada e saída. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!